Olá, meninas, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim trazer pra vocês, gente, o meu diário de gravidez do segundo trimestre aí, tá bom? Vou comentar e contar pra vocês um pouquinho o que aconteceu aí desde a 14ª semana, né, da 14ª semana, até a 26ª semana, até as 26 semanas. Já vou ter gravado esse vídeo já, né, já 2 semanas atrás, que eu saí aí do segundo trimestre, né, já entrei no terceiro trimestre, já entrei no 7º mês, né, já faz 2 semanas aí. Mas agora que eu consegui estar trazendo esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Já deixa seu like pra mim. Se você chegou aqui e é novo no canal, já se inscreve aí, tá bom? Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Para o YouTube te notificar de todos os vídeos que eu postar por aqui. Tá, gente? E é isso aí. Bora lá comigo aí, bater um papinho aí sobre o que aconteceu aí ou não aí nesse período, tá bom? Bom, gente, então eu vou começar aí conversando com vocês, mas antes eu queria pedir pra você, tá bom? Que tá gravidinha aí ou que já teve bebezinho também, tá? Eu sou mamãe de primeira viagem, então deixar seu comentário pra mim se você passou por alguma coisa do tipo, alguma coisa parecida, né? Como que foi aí o seu segundo trimestre de gravidez, tá bom? Deixa pra mim nos comentários, porque eu gosto bastante dessa troca aí, né? Essa troca de informações aí, de experiências que ajuda demais a gente. Ainda mais, né, a gente que tá começando agora, o primeiro filho e tal, muitas vezes a gente fica perdida, né? Então é super legal aí ter esse apoio aí, essa troca de experiência entre nós aí, tá bom? Deixa pra mim nos comentários que eu vou lá responder seu comentário, tá bom? Porque eu gosto demais quando vocês interagem aqui com o canal, gente. Então vamos lá. Vou começar falando, gente, sobre os sintomas, tá? Bom, gente, com relação a sintomas, os sintomas que melhoraram, tá? Os enjoos, gente, os enjoos passou praticamente tudo, né? Eu não tive mais enjoos a partir da 20ª semana, tá? Demorou um pouquinho, foi com 5 meses ali que meus enjoos foram parar, né? Que eu consegui me alimentar, conseguia comer coisa que eu não estava comendo, né? Por exemplo, feijão. Eu amo feijão, mas eu não estava conseguindo comer feijão, não parava, não aceitava de jeito maneira. Então, a partir da 20ª semana aí, melhorou demais meus enjoos. E eu comecei a me alimentar melhor, né? Comecei daí a manter ali o meu peso. Não emagreci mais daí, mas consegui manter meu peso. Um outro sintoma, gente, que daí não melhorou, ele piorou. Falta de memória. Gente do céu. Eu achava que no primeiro trimestre eu tava esquecida. É porque eu não tinha entrado no segundo, gente. Eu tive que anotar a senha de cartão, porque tava me dando branco. Ou tava trocando a senha de um cartão, confundindo com o outro, ou eu esquecia geral mesmo. Tá? Esqueci a senha, eu tava conversando, gente. Eu esqueci, do nada eu parar e esquecer o que eu tava falando. Sabe, assim, coisas absurdas, assim, sabe? Então, assim, a memória, gente, piorou. Não sei se agora no terceiro trimestre vai piorar, né? Mas no segundo aí, gente, piorou, tá? Então, falta de memória sumiu aí. A memória já era. Isso porque a bebê nem nasceu ainda, né? Detalhe. Outros sintomas, não é exatamente uns sintomas, mas uns sintomas, né, na verdade. Acne, gente. Minha pele melhorou demais em questão de sair espinhas e tal. Só que eu sinto que ela tá bem oleosa, sabe? Então, assim, ela melhorou, não ficou mais sendo aquele monte de espinha, sai espinha ainda, mas menos, né? Só que ela continua oleosa, bastante, bem oleosa, assim, sabe? Principalmente nessa área do nariz, do queixo, assim, eu sinto bastante oleosidade. Porém, as espinhas diminuíram um pouco, tá? O cabelo, gente, também. Meu cabelo melhorou demais, tá? Ele ainda tá um pouquinho, eu sinto ele um pouquinho ressecado aqui nessa parte de trás. Porém, ele melhorou muito, gente, porque no primeiro trimestre pro segundo trimestre, meu cabelo. No primeiro trimestre, meu cabelo ressecou demais, tá? Assim que eu descobri a gravidez mesmo, ele ficou muito ressecado, não sei o que aconteceu. Ele tava até, inclusive, perdendo a definição, sabe? Agora, no segundo trimestre, melhorou demais, tá? Aí vamos para um outro sintoma, né, gente? Que é cólicas. Infelizmente, as cólicas não melhoraram, tá? As cólicas, elas só pioraram cada vez mais, gente. E já falando em cólicas, né? Eu já vou aí com vocês aí pro nosso segundo tema. No caso, eu falei agora sobre os sintomas. E já falando de cólica, eu vou pular pro nosso segundo tema aí,
tá, gente? Que são se eu tive ou não alguma complicação, tá? Então vamos lá para complicações aí. Então, gente, como eu tava falando, tô falando em cólica. Aí no segundo trimestre, quando eu tava de 15 semanas, eu comecei a ter umas cólicas muito fortes, sabe? Eu achei até estranho. Só que assim, pra mim, como eu tava tendo dor desde o começo da gravidez, eu achei que fosse gravidez. Fosse gravidez, oh meu Deus. Eu achei que fosse dor mesmo, normal, entendeu? E não, gente, tá? Não era dores normais, eu estava tendo contrações. E eu não sabia, porque eu nunca tive, né? Então, aí eu fui pro hospital, tudo, me medicaram. Passei com a médica, a gente conversou, ela me passou uma ultrassom aí de urgência, né? De urgência, assim, pra poder ver como é que tava. Não era uma ultrassom que tá ali dentro dos exames que eu realmente teria que fazer. Ela me passou, daí com 16 semanas eu fiz. E graças a Deus tava tudo certo, o placenta tava tudo certo, o feto tava tudo certo, né? O bebê tava tudo certo. Só que eu tava tendo contrações. Aí foi quando ela falou pra mim que era pra fazer repouso, né? A partir daí começou os meus repousos, fazer repouso e comecei a usar um remédio que era pra me usar via oral e tanto por via vaginal, né? Por baixo. Era pra me usar 2 vezes por dia, de manhã e à noite, esse remédio. Não vou citar o nome do remédio aqui, gente, porque eu acho desnecessário, tá? Infelizmente tem muita gente que se automedica, então eu não gosto de falar de nomes de remédio aqui, tá? Mas você deve conhecer esse remédio, ele é bem popular aí, né, entre as gestantes. Então, assim, eu comecei a usar esse remédio e ela pediu para que eu use esse remédio até a 36ª semana, tá? Então, até aí os 9... Aí, até quando eu entrar nos 9 meses. Então, a neném tava querendo vir antes, né? E foi aí, gente, com 15 semanas eu comecei a ter isso. Então, assim, 15 semanas, gente, era o 4º mês ainda, né? Então, a chance de um bebê sobreviver se ele nascer de 4 meses é pequena, né? Então, assim, ela passou o remédio, pediu repouso pra mim, aí foi quando eu comecei a fazer repouso. As cólicas, gente, em questão disso, cada dia elas só pioraram, tá? Só pioraram, senti mais dores no pé da barriga, muitas dores no pé da barriga, continuou até hoje, né? E já falando aí também em complicações, o que aconteceu? Teve um dia que eu tava me sentindo bem, tipo assim, me sentindo bem, vou fazer o quê? Vou fazer serviço de casa, né? Aí eu fazendo serviço de casa, o que aconteceu? Isso daí aconteceu com 25 semanas, gente. Eu tava já de 25 semanas, já estava aí de 6 meses. Então eu fiz serviço de casa e na hora que eu terminei de fazer o serviço, já senti que o músculo da minha barriga tava todo dolorido, sabe? Mas beleza. Aí isso foi no sábado. Aí no domingo eu peguei e continuei tendo dor. E assim, aí começou a me dar uma cólica a cada meia hora, né? Me dava uma cólica forte ali mesmo e passava. Aí cada meia hora voltava aquela cólica forte e passava, sabe? Até que quando foi de noite já, tipo umas 7 horas, começou a me dar essa cólica forte, só que daí ela tava dando a cada 15 minutos. Tava me dando essa cólica, assim, forte, eu tenho que parar o que eu tava fazendo, porque tava doendo demais. Né? Doía a barriga aqui na frente e doía as costas, e aquela cólica bem forte. Até que eu não aguentei, peguei, a gente foi pro hospital também. Cheguei lá, o doutor me colocou naquele aparelho cardiotoco, sabe? Acho que é cardiotoco mesmo, uma coisa assim. Pra poder monitorar ali, né? Os batimentos da neném, os movimentos dela e tal. Né? Aí foi onde... Aí, infelizmente, tava tendo contrações de novo. Porque eu me esforcei, fiz o trabalho, fiz o serviço, né? De casa, não era pra me fazer nada. Aí o que acontece? O doutor me explicou o seguinte: ele falou: olha, o remédio que você está usando, ele é para segurar, para manter o colo do seu útero fechado e para manter o seu útero relaxado. Se você começa a fazer esforço, a pegar peso, coisas do tipo, o que acontece? Ele vai dar um efeito ao contrário, né? E ao invés dele relaxar o seu útero, ele vai contrair o seu útero. O que vai acontecer? Vai dar contrações. Né? Então, assim, você já está usando esse remédio. Quem usa esse remédio já é para não fazer esforço, para manter o repouso. Então, eu comecei, gente, a manter o repouso. Aí foi quando eu realmente fiquei assustada, porque eu não tinha tido aquela cólica, aquela dor daquele jeito. Né? A primeira vez que deu, mas foi mais fraca. Dessa vez estava mais intensa, né? Até porque a gravidez estava mais evoluída e tal. Então, assim, gente, depois daquele dia, eu não... assim, eu mantive totalmente meu repouso, tá? Até hoje. Inclusive, assim, eu lavo uma louça, limpo o fogão,
mas também lavo, sento, faço comida, muitas coisas que eu tô fazendo. Aí a roupa, minha mãe me ajuda, meu marido me ajuda, minha irmã me ajuda, né? Inclusive, eu já comecei a lavar as roupinhas dela já por isso, né? Pra poder, porque eu não posso ficar muito tempo em pé, não posso ficar fazendo muito esforço, então eu já comecei, porque ela tem bastante coisinha, então eu já comecei a agilizar esse lado aí, gente. Tá? Então foi com 25 semanas eu tive contrações de novo. E daí agora realmente, gente, eu estou de repouso, tá? Total, assim. Nesse sentido, sabe? Eu comecei a respeitar certinho isso, porque eu fiquei com muito medo, né? E é isso aí, gente. De questão de complicações, eu tive isso, infelizmente, né? Estou tendo até hoje. Teve mais algumas coisinhas que aconteceram, né? Inclusive, gente, eu fui na minha consulta ontem. Isso não faz parte do segundo trimestre, eu já estou no terceiro, mas eu vou comentar com você. Fui na minha consulta ontem, gente, e minha bebê já tá encaixada. Então, assim, é repouso absoluto, porque senão ela não somente virou, né? Ela encaixou. Então, assim, a doutora falou que já pelo meu histórico ali, desde o quinto mês, com contrações e tal, se eu não respeitar se eu não respeitar o meu repouso, gente, o que acontece? É perigoso ter aí um parto prematuro, né? Então, eu estou fazendo tudo certinho, estou guardando aí tudo certinho, né? Conforme tem que ser. Infelizmente, tem hora que a gente quer fazer tudo, mas não pode, né, gente? Não pode, tanto pela minha saúde, como principalmente pela saúde da minha filha, né? Então, não estou fazendo nada mesmo, tá? É complicado, é chato, mas a gente tem que obedecer aí, tá bom? Se o médico te pediu repouso, faça esse repouso, porque é super importante para a saúde do seu bebê, tá? Então, assim, eu tô sentindo muitas dores. Desde o dia, gente, que eu fui pro hospital daí com contração dessa vez de 25 semanas, as dores não passaram, tá? E daí, no caso, igual eu falei pra vocês, descobri ontem que a neném encaixou. Então, as dores tá pior, porque ela tá encaixada. Então, tá bem complicado, tá, gente? Vou conversar com vocês um pouquinho depois sobre isso no diário do terceiro trimestre, ou posso vir aqui falar com vocês sobre esse assunto, essa questão de quando o bebê encaixa e tal, tá? Então, de complicações aí, foi isso que aconteceu, né, nesse segundo trimestre aí. E agora, gente, eu já vou aí pros exames, alguns exames que eu fiz no segundo trimestre, tá bom? E, então, vamos lá, ó. Exames que eu fiz no segundo trimestre. Gente, eu até marquei aqui, porque como eu falei pra vocês, a cabeça não tá funcionando, né? Então eu já marquei pra não ter o risco de eu esquecer, tá? Eu fiz o exame morfológico do segundo trimestre, que eu fiz com 22 semanas e 5 dias. 22 semanas e 6 dias, tá? Eu fiz o morfológico do segundo trimestre. Tem um vídeo dele aqui no canal, tá bom? Te convido a ir lá assistir também. Eu fiz, gente, repeti o teste rápido que eu tinha feito no primeiro trimestre, eu repeti novamente. Esse teste rápido, eles furam o dedo da gente, engalar a gotinha de sangue, para 4 tipos de coisas, para detectar se você tem. Eu sei que é HIV, hepatite e mais 2 lá, gente, que eu esqueci o nome. Depois eu coloco aí pra vocês aí na descrição aqui. Fiz também uma outra ultrassom, como eu falei pra vocês, né? Com 16 semanas eu fiz a ultrassom aí de emergência que eu tive que fazer. E de exames foram esses 3 aí que eu fiz, assim, né? Eu fiz aí o teste de glicemia, mas aí eu já tava de 7 meses, já estava aí já no terceiro trimestre. E vou vir falar pra vocês também um pouquinho sobre esse exame aí, tá? Mas, assim, de exames que eu fiz, então foi o morfológico do segundo trimestre, teste rápido, né? E essa ultrassom que eu tive que fazer de emergência aí, tá bom? No primeiro trimestre, como eu tinha citado, né? Eu tinha feito a primeira ultrassom de todas, que era pra ver quanto tempo de gestação eu estava, né? E também o morfológico do primeiro trimestre, que a gente geralmente fala que o principal foco dele é a translucência nucal, né? E agora aí, nesse terceiro trimestre, tem os outros exames que eu tô fazendo aí, tá bom? Venho falar com vocês um pouquinho sobre isso depois, tá? E então foi isso daí, gente. Agora eu vou falar sobre coisinhas boas, coisinhas gostosas, tá? Com 23 semanas, gente, porque assim, com 16 semanas eu comecei a sentir minha filha mexer, né? Minha bebezinha mexeu. Eu comecei a sentir aí com 16 semanas. Só que daí, a partir da 23ª semana, eu comecei a ver, gente. Então, a minha barriga começava a vibrar. Ou, assim, eu via, sabe, os chutinhos. E, assim, hoje em dia tá cada vez mais intenso esses chutinhos. Tem hora que até dói, gente, porque acho que deve ser alguma partinha, assim, tipo o cotovelo, o joelhinho, que é uma parte, assim, que tem o ossinho, né, o pezinho. Então, tem hora que até dói.
Mas é muito gostoso, gente. A melhor sensação do mundo, sabe? Assim. Então é isso aí, gente. Não tem muito o que contar pra vocês. Foi isso que eu comentei, né? Foram os sintomas, o que aconteceu, o que melhorou, o que piorou, né? Complicações que eu tive, infelizmente, né? A gente coloca na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Mas a gente faz a parte da gente também, que é respeitar, né? Respeitar esse repouso, respeitar o uso do remédio, né? E é isso daí, gente. E os exames que eu fiz, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa pra mim nos comentários aí, gente. Se você teve alguma complicação, algum problema aí, né? No segundo trimestre, enfim. Comenta pra mim também se você fez esses exames que eu citei, tá? Porque eu vi muitas mães falando que não fazem esses exames aí, né? Então, comenta aí pra mim se você fez esses exames, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!